Se você é candidato a delegado de polícia e ainda não sabe o que mudou no artigo 129 do Código Penal essa semana, preste atenção nos próximos minutos, porque isso vai cair na sua prova. Foi sancionada com um veto parcial a Lei 15.455 de 2026. E ela mexe em 5 leis diferentes de uma só vez. No Código Penal, na Lei Maria da Penha, uma nova alteração da Lei Maria da Penha, na Lei do Seguro-Desemprego, Lei da Fiscalização do Trabalho e a Lei Complementar do Emprego Doméstico. E o que é pior, a maioria dos cursinhos ainda nem se deu conta disso. Fica comigo até o final, porque eu vou te entregar, inclusive, 3 questões de estilo de banca que eu mesmo elaborei em cima do texto da lei. Se inscreve no canal e ativa o sininho, porque toda vez que sair uma lei nova, eu trago em primeira mão para vocês aqui no YouTube. Então aí na tela para vocês a Lei 15.455 de 2026, que nasceu depois da percepção de um aumento expressivo no resgate de trabalhadoras domésticas em condição análoga à de escravo, que foi identificado pelos fiscais do Ministério do Trabalho e Emprego. E aí ela tramitou desde 2023, tendo sido sancionada em 1º de julho de 2026, publicado no Diário Oficial da União, do dia 2 de julho de 2026. Só que nessa sanção teve aí um veto parcial. Esse inciso tratava de uma atribuição do Poder Judiciário para determinar a inclusão da vítima no seguro-desemprego. E a razão do veto foi de criar uma etapa adicional e atrasar o pagamento do benefício dessa pessoa que estava sendo submetida a uma situação de escravidão. Então guarda aí esse ponto do veto, porque isso ainda pode vir a ser derrubado pelo Congresso e acabar promovendo uma nova alteração nessa lei. Mas aí vamos passar rapidamente aqui, ponto a ponto, pelo que a lei muda na prática. Olha, os incisos do primeiro e segundo, os artigos, aliás, primeiro e segundo, estabelecem o objetivo da lei, desse dever público e dos empregadores de proteger o trabalhador contra abuso, assédio, discriminação e trabalho escravo. O artigo 3º mexe na lei do Bolsa Família, que é a 14.601 de 2023, para dar prioridade de acesso a esse benefício para aqueles indivíduos que tiverem sido resgatados dessa condição de escravo. O artigo 5, 5º da lei, altera a lei do seguro-desemprego para ampliar de 3 para 6 parcelas de salário mínimo do direito da vítima resgatada. O artigo 6º vai alterar a lei que trata da fiscalização do trabalho, criando uma exceção à regra da dupla visita dos fiscais quando houver reincidência, fraude ou indício de redução à condição análoga de escravo. Aí, nesses casos, o auditor fiscal já pode atuar diretamente sem um aviso prévio. E, por fim, a Lei Complementar 150 de 2015, que ganha um novo artigo, o artigo 30A, que determina que, em casos de resgate de pessoas nessa situação de escravização, essa vítima deve ser incluída no cadastro único de programas sociais e de acolhimento emergencial. Aquele inciso do meio que determinava a participação do judiciário, como eu disse, foi vetado. E até aqui eu quis dar um panorama geral para vocês da lei, que trata praticamente de direito do trabalho, de assistência social, que cai pouco para delegado. Agora vem a parte que realmente importa para a sua prova, que é o que a lei muda no Código Penal, e é uma ligação pouco óbvia, mas extremamente importante para o seu concurso, com a Lei Maria da Penha. Dá uma olhada aí na tela para vocês. O primeiro ponto é a alteração do parágrafo 9º do artigo 129 do Código Penal, que traz aqueles casos de violência doméstica no âmbito aí da aplicação do crime de lesões corporais. Então o caput vai dizer ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem, com uma pena de detenção de 3 meses a 1 ano, juizados especiais criminais, como vocês já sabem. O parágrafo 9º, na redação dada pela 15.455, incluiu o termo aí, pessoa com relação de trabalho doméstico. Então, aqui é que vem a pegadinha de prova, porque olha só, essa pena de reclusão de 2 a 5 anos não é uma novidade criada por essa recente lei 15.455. Ela já havia sido fixada lá em 2024 pela Lei 14.994, uma das leis do chamado pacote antifeminicídio, que elevou essa pena do parágrafo 9º de detenção para reclusão e estabeleceu essa escala penal de 2 a 5 anos. A novidade aqui em 2026 é a inclusão
da expressão pessoa com relação de trabalho doméstico no rol das vítimas protegidas. Isso acaba por encerrar uma discussão doutrinária sobre se o emprego doméstico já se enquadrava, por analogia, na expressão relações domésticas e de hospitalidade, constante no rol ali do parágrafo 9º do artigo 129 do Código Penal originalmente. Então, pensa aí, se a banca perguntar para você se a Lei 15.455 criou a pena de reclusão para lesão corporal doméstica, a resposta é não. Quem criou foi a 14.994 de 2024. O que a lei de 2026, essa que a gente está estudando, fez foi incluir expressamente a questão do trabalhador doméstico no rol de proteção do parágrafo 9º do artigo 129. Então fica ligado, porque isso pode vir a ser uma pegadinha de prova. Agora, um segundo ponto, pessoal, e aqui é fundamental. Por que é que a Polícia Federal investiga esse crime de redução à condição análoga de escravos? E aqui a gente vai por partes, porque isso cai muito. A Constituição Federal, lá no artigo 109, inciso 6º, diz que compete aos juízes federais processar e julgar os crimes contra a organização do trabalho. E o STF, em 2006, no julgamento do recurso extraordinário 398041, fixou que esse artigo 149 do Código Penal é um crime contra a organização do trabalho. Então percebam que o bem jurídico tutelado aqui é supraindividual. Ele atinge a categoria de trabalhadores como um todo, não apenas aquele trabalhador que está sendo escravizado. Portanto, atrai a competência da Justiça Federal e, consequentemente, atrai também a atribuição investigativa da Polícia Federal por força lá do artigo 144, parágrafo 1º, inciso 1º da Constituição. Então comenta aqui, PF, se você já sabia que esse trabalho escravo é de apuração da Polícia Federal e não da Polícia Civil, que eu quero ver quantos concurseiros já sabiam disso. Acredito que muitos de vocês já sabiam dessa história. Agora, o segundo ponto, e aqui é o ponto mais cobrado em provas de segunda fase, é o que acontece nesse mesmo contexto quando há casos de redução à condição análoga de escravo e lesão corporal contra a empregada doméstica. Então, aquele autor, ele além de submeter aquela vítima à situação análoga à de escravo, ele também pratica contra ela o crime de lesão corporal. Primeiro ponto aqui, nesse caso, quanto à competência, tudo vai para a Justiça Federal, perfeito? A súmula 122 do STJ diz que compete à Justiça Federal o processo de julgamento unificado dos crimes conexos de competência federal e estadual, não se aplicando aquela regra lá do 78, inciso 2º, a linha A do Código de Processo Penal. Mas e sobre a relação entre os dois crimes? Será que existe absorção no caso do crime de redução à condição análoga à de escravo em relação à lesão corporal, ou será que existe concurso material? E a resposta é: não há absorção, há concurso material de crimes. Artigo 69 do Código Penal aplicado aqui, regra do cúmulo material. A gente vai somar as penas. Isso porque os bens, e essa explicação aqui do porquê é fundamental para você levar para sua prova. Fica ligado, olha só. Os bens jurídicos tutelados são diversos. O artigo 149 protege a liberdade individual e a dignidade da pessoa humana. Já o artigo 129 protege a integridade física individual. Então, a lesão corporal não é um meio necessário de execução do crime de redução à condição análoga de escravo, que se consuma por jornadas exaustivas, condições degradantes, restrição de locomoção, servidão por vítima, independentemente de violência física. Então, se o agente também pratica o crime de lesão corporal, isso é uma conduta autônoma, punida cumulativamente. Olha, não há uma tese fixada em repercussão geral do STF ou do STJ tratando desse tema, mas essa conclusão ela é decorrente de aplicação da teoria geral do concurso de crimes. Então, se você for usar isso numa peça discursiva, fundamente pela doutrina do concurso de crimes. Não existe um precedente jurisprudencial para você utilizar aqui, tudo bem? Vamos seguir aí, agora vem a parte que eu quero que você preste muita atenção. Isso já era assim antes de 2026?
Sim, e aqui mora uma pegadinha provável de prova. Olha, o artigo 5º da Lei Maria da Penha, ele vai dizer que, para os efeitos dessa lei, configura a violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause, e aí vem morte, lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico, dano moral, patrimonial. E no inciso 1º vai dizer, no âmbito da unidade doméstica, compreendida como espaço de convívio permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas, como é o caso da empregada doméstica. Então, se uma empregada doméstica é agredida pela patroa dentro de casa, isso já configurava violência doméstica e familiar, a aplicação da Lei Maria da Penha, mesmo antes dessa lei nova 15.455, porque a unidade doméstica não exige vínculo familiar. Já o artigo 14 da mesma lei vai dizer que os juizados especiais de violência doméstica contra a mulher são órgãos da justiça ordinária, com competência civil e criminal, que podem ser criados pela União, Distrito Federal, etc., para julgar e executar as causas decorrentes da prática da violência doméstica e familiar contra a mulher. E aí está o ponto-chave, né? Os juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher são órgãos da justiça ordinária, estadual ou distrital. Não existem no âmbito da Justiça Federal. Isso acaba gerando uma tensão interessante aqui, quando o crime de violência doméstica está conectado a um crime federal, que é justamente o caso da redução à condição análoga de escravo. Como é que a gente vai resolver isso no âmbito da competência criminal, né? O que é que a Lei 15.455 resolveu? Olha, ela percebendo essa tensão que era possível de ocorrer, Justiça Federal julgando o crime de redução à condição análoga de escravo, mas dentro de um contexto em que houve também lesão corporal, violência doméstica, quer dizer, que seria inicialmente de competência dos juizados especiais de violência doméstica, que não existem no âmbito da Justiça Federal, a gente aplicando a súmula 122 sabe que vai tudo para a Justiça Federal, não é isso? Então o artigo 30A da Lei Complementar 150 foi alterado para dizer que, se a vítima for mulher, nesses casos a autoridade policial aplicará no que couber os regramentos da 11.340, da Lei Maria da Penha, inclusive para adoção das medidas protetivas de urgência. Então, preste atenção aí nesses 3 pontos. Olha, primeiro, a lei nova, a 15.455, não cria uma vara federal especializada em violência doméstica. Segundo, a lei não desloca a competência para a Justiça Estadual, mantém na Justiça Federal. E terceiro, a lei manda aplicar subsidiariamente as medidas protetivas da Lei Maria da Penha, afastamento do agressor, proibição de contato, medidas de urgência dentro da própria vara federal, que é competente em decorrência daquela conexão que nós vimos estar presente lá na súmula 122 do STJ. Tudo bem? Guarda então isso aí, porque se a banca te perguntar se a vítima, nesse caso, vai ser atendida no juizado de violência doméstica, a resposta é não. Continua tudo na Justiça Federal, só que com as medidas da Maria da Penha aplicadas por analogia. Isso aqui é uma situação sofisticada, aqueles aprofundamentos que eu procuro fazer em toda a aula para você que está prestando concurso para delegado aí, já está fazendo segunda fase para você brilhar na sua resposta. Tem mais uma novidade ainda, que o artigo 7º da 15.455 alterou o artigo 11 da Lei Maria da Penha. Olhem, anotem isso daí, criando um dever de comunicação em até 48 horas ao Ministério do Trabalho, sempre que houver indícios de redução à condição análoga de escravo envolvendo trabalhadora doméstica, e que foi identificado naquele primeiro atendimento ali nos casos de violência doméstica. Então, note que isso cria uma ponte direta entre a autoridade policial, você, futuro delegado, que vai atender aquele caso de violência doméstica familiar, e a fiscalização trabalhista. Então, diante de uma situação de redução à condição análoga de escravo, você, policial civil, normalmente vai fazer aquele primeiro atendimento, aquele primeiro combate. Então, percebendo que há ali uma vítima mulher, você agora fica obrigado a comunicar ao Ministério do Trabalho em 48 horas, se você perceber indícios de redução à condição análoga de escravo. Obviamente que tudo isso depois vai para a Justiça Federal, e aí é um delegado federal que vai tomar conta, tudo bem? Anota aí para mim, diz aí, você já sabia que esses boletins de ocorrência de violência doméstica
poderia ter como necessidade e exigência legal um aviso, um acionamento automático do Ministério do Trabalho? Deixa aqui para mim nos comentários. Vamos continuar aqui para a gente recapitular rapidinho tudo que a gente viu. Opa, eu passei rápido a questão aqui. Ó, essa lei, então, 15.455 foi sancionada dia 1º de julho, hoje nós estamos no dia 5, no dia 2 ela entrou em vigor, certo? Teve um veto no artigo 30A em relação à questão da necessidade de autorização judicial para a inclusão daquele trabalhador nos programas de proteção. A pena de reclusão de 2 a 5 anos do parágrafo 9º do artigo 129 já existia desde 2024, só que agora está incluída a expressão trabalhador doméstico no parágrafo 9º do artigo 129. A competência do artigo 149 para o crime, né, do 149 do Código Penal, continua sendo da Justiça Federal, apuração feita pela Justiça Federal. Se houver conexão com o crime estadual, vai tudo para a Justiça Federal. E como não existe um juizado de violência doméstica na Justiça Federal, aplica-se as disposições da Lei Maria da Penha no que couber, sem deslocamento de competência. Tudo bem? Vamos fazer agora aqui um pequeno teste rapidinho, só questõezinhas de certo ou errado. Ó, questão 1 aqui, quer saber se a Lei 15.455 instituiu pela primeira vez a pena de reclusão para o crime de lesão corporal praticado no âmbito das relações domésticas. Está errado, já dissemos por quê. Questão 2, compete à Justiça Estadual processar e julgar o crime de redução à condição análoga de escravo praticado contra a empregada doméstica, ainda que conexo ao crime de lesão corporal. Já vimos também que está errado, porque compete à Justiça Federal, conforme súmula 122 do STJ. Questão 3. Explique-se no caso de crime de redução à condição análoga de escravo, conexo ao crime de lesão corporal contra a empregada doméstica mulher, o feito deve ser remetido ao juizado de violência doméstica familiar contra a mulher. E aí a resposta esperada de você que é que não, porque esses juizados de violência doméstica familiar contra a mulher são órgãos da justiça ordinária, está lá no artigo 14 da Lei Maria da Penha, a competência permanece na Justiça Federal, porque temos o crime de redução análogo à condição de escravo, mas com base no artigo 30A, parágrafo único da Lei Complementar 150, que foi incluído pela lei que a gente está estudando aqui hoje, as medidas protetivas da Lei Maria da Penha devem ser aplicadas lá. Tudo bem, pessoal? Ó, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, comenta penal on aqui embaixo, tá bom? Compartilha com quem está também estudando para delegado, porque isso ajuda o canal a alcançar mais gente, mais pessoas que estão também na mesma jornada. Se você quer parar de estudar lei seca, sem direção, ter um cronograma estratégico com uma auditoria quinzenal, foco 100% em delegado de polícia, entra aí na lista de espera da Mentoria Direito Penal 1, que está aberta, o link está fixado na descrição e nos comentários desse vídeo. Para treinar questões com pegadinhas de prova, deixo aqui para você o link dos meus 2 cursos na Hotmart, um sobre a lei dos crimes hediondos, outro sobre a lei antifacção, todos com 30 questões respondidas assertiva por assertiva, com material de apoio. Quartas-feiras, às 19 horas, sai um novo vídeo do Informativo Jurisprudencial ON, com um julgado recente do STF e do STJ, e na sexta-feira, você já sabe, você responde uma questão discursiva comigo no quadro Responda Comigo ao ar também, às 19 horas. Então, aqui no canal Direito Penal ON, a gente tem profundidade técnica, sem enrolação, para você quer ser aprovado para delegado de polícia. Um forte abraço, bons estudos, fiquem todos com Deus, te vejo no próximo vídeo.